Olá, meus queridos paroquianos virtuais, sejam muito bem-vindos à nossa aula de catecismo de hoje. E nós hoje vamos falar sobre o homem. Na aula passada nós falamos sobre os anjos. E caso você seja novo aqui no canal, eu tenho um curso de catecismo que eu estou dando todas as segundas-feiras, uma aula de catecismo para todos vocês que querem aprofundar a sua fé, aprofundar os conhecimentos da nossa Santa Igreja. Lembrando que ninguém ama o que não conhece. E quanto mais eu conheço, mais eu amo. Então, se eu quero crescer no meu amor a Deus, no meu amor à igreja, eu preciso conhecer melhor a doutrina da igreja, os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, peço que você se inscreva no nosso canal, que você veja a nossa playlist do catecismo, tá bom? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o homem e a primeira pergunta que nós devemos responder é: o que é o homem? Né? Talvez a gente pense que essa seja uma resposta muito simples. O homem é uma pessoa, né? A gente está aí, mas o que é ele, né? Então vamos lá. A primeira coisa que o catecismo nos ensina é que o homem é a criatura mais nobre que Deus colocou na Terra, no universo. Todas as coisas foram feitas por Deus. Deus é o criador de todas as coisas. Porém, o homem é aquela criatura que Deus quis por si mesma. Deus criou todas as coisas para o homem e Deus quis o homem por ele mesmo. Então, o homem é a mais nobre de todas as criaturas, porque ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Isso é importante no mundo de hoje, e eu gostaria de ressaltar, frisar isso, porque nós vemos no mundo de hoje, nas ideologias, nos pensamentos não cristãos em que nós estamos convivendo atualmente, uma ideia de que nós somos iguais às outras criaturas, comparando, por exemplo, os animais aos seres humanos, humanizando, dando um aspecto humano demais aos animais. Cuidado com isso. Os animais são criaturas inferiores a nós, assim como as plantas são criaturas inferiores aos animais e assim por diante. Então existe uma hierarquia na criação divina e nós estamos no topo, nós somos imagem e semelhança de Deus. Eu não posso me comparar a um cachorro, a uma vaca, a um gato. Embora nós tenhamos afeição por aqueles animais que nós chamamos de estimação, ou seja, eu estimo, eu tenho um certo carinho por alguns animais que convivem conosco, e isso não é pecado, a gente ter animais de estimação, a gente ter os famosos pets, né, por exemplo, mas devemos considerar que há uma distância tremenda entre mim e ele. Né? Eu não sou pai ou mãe de pet. Né? Isso não existe, cuidado. Então isso faz parte da mentalidade que quer diminuir o homem. Seja uma mentalidade panteísta, ou seja, tudo é Deus, ou essa mentalidade mesmo que quer desumanizar o homem, né? Tornar o homem como uma coisa qualquer. No fundo, querem negar a nossa imagem e semelhança de Deus. Então, que fique bem claro isso. Nós somos as criaturas mais perfeitas que Deus criou. Criaturas materiais mais perfeitas que Deus criou, onde Deus chamou a uma maior dignidade. Então, o homem, ele é, vai dizer o catecismo, uma criatura racional, inteligente, capaz de raciocinar. E ele é composto de alma e corpo. Então, vamos lá. O que é a alma do homem? O que é o corpo? O corpo é aquilo que nós vemos. A alma do homem, o corpo é material, nós vemos e tocamos, e a alma do homem é espiritual. Nós não podemos ver e não podemos tocar. São Pio X vai falar o seguinte: a alma é a parte mais nobre do homem, porque é substância espiritual, dotada de inteligência e vontade, capaz de conhecer a Deus e de o possuir eternamente. Então, por que a alma do homem é a parte do homem mais importante? Porque ela possui inteligência e vontade, é capaz de conhecer e amar a Deus eternamente. Já o corpo, ele é a forma da alma. Agora, atenção. O ser humano, o homem, ele é composto de alma e corpo.
Então, nós não devemos desprezar o corpo como se o corpo fosse o frasco do perfume. Não, não é isso. O homem é alma e corpo. Deus criou o homem nesta unidade. De forma que o homem íntegro, completo, é o homem, alma e corpo. Porém, por causa do pecado original, e nós vamos falar do pecado original na aula de hoje, o homem morre. O homem não foi criado para morrer. Nós vamos falar sobre isso mais adiante. Mas o homem morre. O que é a morte? É a separação da alma e do corpo. Porém, enquanto o corpo morre, fenece, vira pó, a alma não morre. Então, você, eu, todos os seres humanos, possuímos uma alma imortal. Ela não é capaz de morrer, ela não se acaba. Deus nos criou em um determinado momento. Qual foi o momento que Deus nos criou? Você sabe dizer? Veja, foi o momento da sua concepção. Claro que você já estava na mente de Deus, no coração de Deus, desde toda a eternidade. Não foi uma surpresa para Deus. Jesus, quando morreu na cruz, já estava me redimindo. Ele, como Deus, me conhecia. Mas eu fui criado no momento da concepção. No momento que o espermatozoide do nosso pai se uniu ao óvulo da nossa mãe, naquele momento, o Deus Pai infunde uma alma. Olha que interessante. O homem e a mulher participam da criação divina. Olha que interessante. Porém, não foi o meu pai nem a minha mãe quem me deram a minha alma. A minha alma foi Deus quem me deu. Então, o meu pai e minha mãe, materialmente, contribuíram para a formação do meu corpo. Então, o meu corpo ele foi formado no ventre da minha mãe, com genes do meu pai, genes da minha mãe, de forma física ali, natural. Porém, desde o momento da concepção, e isso é muito importante, desde o momento da união do espermatozoide com o óvulo, daquele momento ali, eu já existia, porque Deus me criou naquele instante. Por isso, e aqui eu abro um parênteses que a gente vai falar numa outra aula mais na frente, você pode ver aqui no nosso canal vídeos falando sobre isso, é expressamente proibida a contracepção. Então, os contraceptivos, por exemplo, eles não evitam a união do espermatozoide com o óvulo, normalmente, ou nem sempre. Então, quando há essa união do espermatozoide com o óvulo, já existe um bebê, um ser humano, embora não formado. O que é que o contraceptivo evita? Que este óvulo se nide, faça a sua nidação no útero da mulher. Então, ele acaba sendo eliminado, destruído, já fecundado. Podemos imaginar quantos abortos ocultos, invisíveis, as mulheres que infelizmente usam anticoncepcionais já realizaram. Inclusive, alguns deles são mais perigosos ainda, como o DIU. Mas esse é um assunto para quando a gente for falar dos 10 mandamentos, quando a gente for falar do 5º mandamento, não matar. Ok? Então, voltando aqui à nossa concepção do homem. Estão entendendo? Então, o homem é corpo e alma. E a alma do homem é essa parte mais nobre, que é capaz de conhecer e de amar a Deus. Porém, o homem completo é corpo e alma. A morte é a separação da alma e do corpo, enquanto o corpo se desfaz, mas a alma não acaba. Então, a alma ela vive para sempre. Então vamos lá. Um segundo ponto para nós considerarmos na aula de hoje é sobre... Então, esse homem criado à imagem e semelhança de Deus, ele foi criado por Deus livre. O que é que significa isso? Outro assunto importantíssimo. Significa que o homem é livre em suas ações. Ele tem o poder de decidir entre fazer ou não fazer uma ação, entre agir e se omitir. Essa liberdade é chamada de livre-arbítrio. Então, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e concedeu-lhe também a liberdade. Nós não somos fantoches. Se Deus pudesse nos manipular como se a gente fosse um bonequinho, um fantoche, nós não seríamos filhos, não seríamos livres, não seríamos a sua imagem e semelhança. Então, nós podemos decidir entre fazer ou não fazer uma ação, entre roubar ou não roubar,
entre pecar contra a castidade ou permanecer puro, entre mentir e não mentir. Então, diante de nós estão as opções, e somos nós que temos a liberdade de escolher, o livre-arbítrio de escolher. Na verdade, essas escolhas, mais profundamente falando, Santo Agostinho vai falar sobre isso, são escolhas entre a liberdade, que é o bem, e a escravidão, que é o mal. Então, o pecado é a escolha do mal, e ele nos escraviza, nos aprisiona. E a liberdade é a escolha do bem. Então, nós seremos mais livres e completamente livres se escolhermos o bem. Entendido? Então, resumindo, por que nós dizemos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus? Vamos ver o que diz São Pio X. Disse que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus porque a alma humana é espiritual e racional, ou seja, é espírito, é racional, livre na sua ação. Então, nós somos livres para agir. E somos capazes de conhecer e amar a Deus e gozar da presença de Deus eternamente. Perfeições que refletem em nós um raio da infinita grandeza de Deus. Veja que esta perfeição só está em nós. Então, só o homem pode conhecer a Deus. Veja, os animais, as outras criaturas, não sabem que existe um Deus e nunca saberão. Não são racionais, não podem raciocinar. Então, não têm a liberdade, agem por instinto. Bom, nós já falamos aqui algumas vezes a palavra pecado, né? Condição de pecadores, né? Nós podemos escolher entre o bem e o mal. Então, como é que Deus criou o homem? Será que Deus criou o homem assim, com sofrimento, né? Com a capacidade ou com a possibilidade óbvia, né? De morrer? Todos nós vamos morrer. Foi assim que Deus nos fez? Deus nos fez pecadores? Não. Como é que Deus fez o homem? Como é que Deus criou Adão e Eva? Então, Adão e Eva, o primeiro casal, foram criados por Deus em inocência, completamente puros, sem pecado. Deus não criou o homem pecador. Vamos lá. Esse estado de inocência, chamado também estado de graça, o homem era cheio da graça de Deus. Ele também dava ao homem alguns dons que nós perdemos depois do pecado original. Esses dons que Deus criou e deu a Adão e Eva deveriam ser transmitidos. Nós deveríamos herdar os mesmos dons que Adão e Eva tinham, que eram os nossos primeiros pais. Então, quais seriam esses dons? Preste atenção que é bem interessante. Primeiro, a graça santificante. Então, os filhos de Adão e Eva, até nós, deveríamos ser todos santos, sem pecado, totalmente inocentes. Então, herdaríamos isso se não fosse o pecado deles, né? Também a integridade, isto é, a perfeição, a perfeita sugestão dos sentidos à razão. Veja que, às vezes, a gente quer uma coisa, mas nós sentimos outra coisa. Por exemplo, eu quero amar, mas eu odeio, eu tenho raiva. Eu quero ter paz, mas eu sou intranquilo. Eu quero ser feliz, mas eu sou triste. Então, os nossos sentidos, eles não obedecem à razão. Você vê que você tem que lutar contra o pecado. Você tem que lutar contra as suas paixões. Existe uma rebelião das suas paixões com a sua razão. Racionalmente, você quer uma coisa, mas existe uma força interior que lhe leva para o lado contrário. Isso não existia. Adão e Eva deveriam transmitir isso, uma perfeição, né, entre os seus sentidos e a sua razão. Um outro dom seria a imortalidade. Então, Deus criou Adão e Eva para não morrerem. Isso mesmo. Então, Adão e Eva foram criados para não morrerem. Então, eles não morreriam. O que é que aconteceria? Qual era o plano de Deus? Bom, o paraíso era na terra. Então, depois do final da vida deles, depois de uma vida que Deus determinaria quanto tempo seria,
eles iriam para o céu. Então Deus preparou o paraíso para o homem. Então seria esse o fim do homem, viver uma vida na terra e depois ir para o céu. Simples assim, sem nenhum empecilho. Adão e Eva também não sofriam, não havia o sofrimento, não havia dor, não havia doença, não havia o envelhecimento. Então essas características de degeneração que nós temos também são fruto do pecado original. Então o envelhecimento, as rugas, a doença, você perder membros, você adoecer, você sangrar, você sentir dor. Estas coisas não tinham em Adão e Eva. Então o homem não foi feito para isso. Por isso que na ressurreição, a gente vai falar isso mais adiante, nós vamos ressuscitar de forma íntegra, sem as imperfeições, porque tudo isso que nós temos hoje no nosso corpo, a dor, o sofrimento, a velhice, etc., são imperfeições. E nós vamos ressuscitar, para a glória de Deus, sem estas imperfeições. Entendeu? Um outro dom que Adão e Eva tinham era a ciência, o conhecimento, então eram profundamente inteligentes, proporcionado ao seu estado. Então veja, a inteligência de Adão e Eva era incrivelmente superior ao que seria hoje a nossa. Claro, proporcional ao seu estado. O que é que significa? Significa que a inteligência de uma criança seria uma, a de um adulto seria outra. Também significa que a inteligência do homem é diferente da inteligência dos anjos. Bom, esse é um assunto muito profundo para a gente tratar aqui na aula de catecismo, mas para você, basta que você saiba isso. Adão e Eva possuíam uma inteligência muito superior à nossa, que também iriam transmitir um conhecimento, por exemplo, de todas as coisas. Foi Adão que deu nome a todas as criaturas, está lá no relato do Gênesis. Então, nós podemos supor com muita certeza que Adão possuía um conhecimento da natureza infinitamente superior a de qualquer cientista atual, né? O conhecimento da botânica, da astronomia, da química, da física, etc., é dado por Deus, infundido por Deus na sua alma. Então, o homem perdeu tudo isso por causa do pecado original. Então, falando em pecado original, então já que falamos sobre o pecado, o que é o pecado original? Então, anota aí no seu caderninho de catecismo. Até lhe aconselho a você ter um caderninho para acompanhar as nossas aulas, tá bom? Isso pode lhe ajudar. Vamos lá. O pecado original, a gente vê assim nas fantasias das pessoas, né? Nos filmes, na mídia, aquela imagem de Adão e Eva comendo uma maçã, né? Então, o pecado original seria comer uma maçã. Bom, não, esse não é o pecado original. O pecado original não foi comer uma maçã ou comer uma fruta. Sim, ali é um símbolo ou uma realidade de uma desobediência. Então foi uma profunda soberba. Veja qual foi a tentação do demônio. Sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Então o pecado de Adão e Eva foi a soberba, tá? Foi o querer ser como Deus. Foi pecado semelhante ao do próprio Lúcifer, que quis ser Deus e tornou-se o demônio. Então Adão e Eva quiseram também participar deste pecado. Foram tentados e caíram todos os dois neste pecado. Querer ser como Deus, não depender de Deus, ficar independente de Deus pela sua beleza, pela sua inteligência, pelos seus dons. Eles acharam, né, foram enganados pela serpente, caíram, mas conscientemente acharam que sim, poderiam conhecer o bem e o mal, ou seja, ter conhecimento divino, ser independente de Deus por eles mesmos. Então, padre, o senhor falou que Adão e Eva tinham essa inteligência muito superior à nossa, que nós nem podemos imaginar, que eles eram imortais, né, que eles não iriam morrer, não sofriam, etc, etc. Então, isso era devido a eles? Não, isso era um dom gratuito de Deus. Então, Deus quis elevá-los a isso, não é que eles teriam direito por eles mesmos. Então, era um dom, era um presente de Deus que Deus deu ao homem. Por isso, quando o homem se rebelou, quando Deus colocou o homem à prova, né, permitiu que ele fosse tentado e ele livremente se rebelou contra Deus, ele pecou, Deus retirou todos estes dons, todos estes presentes, estas graças
que Deus deu ao homem. A graça santificante, o dom da imortalidade, da inteligência infusa, etc, etc, da impassibilidade, etc, etc. Então, o homem perdeu os dons preternaturais. Né? Preternaturais. Né? Veja bem, e aí é que está o pecado original. Às vezes a gente não entende bem o pecado original e a gente precisa entender direitinho. E é simples, né? Eu vou tentar explicar de forma muito simples. O pecado original foi o pecado de Adão e Eva. E você pode dizer, mas eu não pequei, não fui eu que neguei a Deus. Se eu estivesse lá e viesse a serpente e eu dizia, sai para lá, cobra dos infernos, ela quer saber de tu, né? Você diz isso, né? Mas por que você não faz isso agora, né? Quando o demônio vem te tentar, até com coisas muito simples. Veja, o pecado original, ele não é um pecado cometido por mim, mas ele é um pecado herdado, é uma herança. E eu vou explicar, vou lhe dar um exemplo simples, como nós herdamos coisas. Por exemplo, nós herdamos doenças genéticas, né? Nós herdamos características físicas. Então, eu não tenho culpa de ter uma certa doença que eu herdei da minha família, ou de ter uma certa característica física. É uma herança, foi me transmitida. Então, o pecado original, ele transmitiu uma humanidade, um defeito na humanidade, é uma marca na humanidade. Então, todos os filhos de Adão, que nós todos somos filhos de Adão, nós possuímos a mesma marca por herança. Né? Por herança, nascemos, somos gerados, separados de Deus, sem a graça santificante, sem os dons preternaturais, sem a inocência original, né? Sem a capacidade de não pecar, infelizmente. Então nós herdamos isso. Tem alguma exceção? Sim, tem uma criatura que não nasceu desse jeito, não foi concebida desse jeito. Vocês devem já saber quem é. Maria Santíssima. Então, a Imaculada Conceição, ou seja, foi concebida sem pecado. É isso que significa Imaculada Conceição. E aqui também precisa se explicar, porque a gente pode dizer, como assim? Jesus nem tinha nascido, nem tinha morrido na cruz? Maria não foi salva? Né? Então, há uma confusão aí achando que Nossa Senhora não foi salva, porque ela já foi concebida sem pecado, então ela não precisava ser salva. Não é isso que a igreja ensina, tá? Maria Santíssima foi salva. Ela foi salva por antecipação. Em previsão dos méritos infinitos do seu Filho Jesus, ela foi preservada do pecado original. E por que Deus a preservou do pecado original? Porque ela seria a mãe de Deus. Então não poderia haver alguma mancha aquela que seria o receptáculo, né, da divindade. Então, óbvio, a razão nos mostra e a fé nos confirma que Maria Santíssima deveria ser totalmente pura, isenta do pecado original, porque ela seria mãe de Deus. Mas ela foi salva por antecipação, em previsão dos méritos futuros do seu Filho Jesus. Ok? Depois do pecado de Adão, o homem poderia salvar-se? Não, o homem não poderia salvar-se. Veja, existe uma diferença, uma distância infinita entre nós e Deus. No momento que eu me separo de Deus, há um abismo infinito, porque Deus é infinito. Então, o homem não é capaz de Deus, por si mesmo, capaz de chegar até Deus. Entende? Existe um símbolo na Bíblia, um acontecimento na Bíblia, que mostra essa incapacidade do homem de salvar-se. E é uma história bem conhecida, chamada a história da Torre de Babel. Vocês conhecem essa história? Então os homens resolveram, por eles mesmos, construir um grande edifício, uma grande torre, com o intuito de chegar a Deus. Né? Então foram fabricando tijolos e construindo uma torre gigante, né? Imensa. Então essa história bíblica mostra esse desejo do homem de chegar até Deus, mas ao mesmo tempo a sua incapacidade. É impossível, assim como é impossível, né? Seria até hoje, no mundo moderno, o conhecimento que a gente tem da ciência, a gente sabe que o homem não pode construir, até hoje não pode construir uma torre que chegue talvez nem nas nuvens, sei lá, quanto mais infinito, né? É impossível, né? Então a gente sabe que é impossível, a gente ri
dessa história, como se fosse uma historinha bem absurda, né? Porém, ela mostra, tem um fundo interessante, ela mostra esse desejo do homem de chegar até Deus e, ao mesmo tempo, essa imensa incapacidade. Assim como eu não posso construir uma torre que chegue nem sequer até a Lua, quanto mais atravessar o universo, assim também eu não posso, por minhas próprias forças, chegar até Deus. Por isso, por misericórdia, por pura bondade, Deus prometeu, desde o Gênesis, um Salvador. Por inimizade entre ti e a serpente, e a tua descendência. Então veja, aquele versículo do Gênesis já é um anúncio que haveria um Salvador, que haveria a redenção. Então Deus não abandona o homem depois do pecado. Deus olha para o homem com misericórdia, e por misericórdia ele promete um Salvador e envia um Salvador. Um que seria capaz de restabelecer a amizade entre Deus e o homem. Quem é esse Salvador? Nosso Senhor Jesus Cristo. É o próprio Deus que se faz homem no seio da Virgem Maria. Uma pergunta que talvez você me faça, e aliás, se você tiver alguma pergunta, peço que você coloque aqui nos comentários, porque isso vai ajudar para que nas próximas lições, nas próximas aulas, eu possa lhe responder, ou eu respondo aqui mesmo nos comentários, tá bom? Não se esqueça de deixar o seu like, isso é muito importante. E compartilhe o nosso canal para que outras pessoas também possam conhecer a riqueza da doutrina cristã e assim amar mais a Jesus, tá bom? Então vamos lá. Uma pergunta que você pode fazer, você já deve ter escutado, que existe espírito, alma e corpo. Já escutou isso? Então, como é que é? O que é o espírito, o que é a alma? Existe uma dualidade, são duas coisas. Eu vou mostrar para vocês o que é que ensina o Catecismo da Igreja Católica, no número 367, o catecismo aqui amarelinho, tá? A Igreja ensina que esta distinção não introduz a dualidade na alma, ou seja, que elas seriam duas coisas. Espírito, preste atenção, o que é o espírito? Significa que o homem está ordenado desde a sua criação para o seu fim sobrenatural. E que a sua alma é capaz de ser elevada gratuitamente à comunhão com Deus. Então, quando nós falamos espírito, nós estamos falando da qualidade da alma. A alma, ela é espiritual, ou seja, ela é capaz de entrar em comunhão com Deus. Por exemplo, os animais possuem alma? Possuem, só que a alma neles é apenas a vida do corpo deles. Eles respiram, eles comem, e isso é a alma deles. Quando o animal morre, a alma também se acaba. Por quê? Porque não é uma alma espiritual, é apenas a vida deles. Então, uma outra coisa, né? Eu falei no início da aula de hoje sobre essa tendência do mundo moderno de igualar o homem às outras criaturas. Então existem também pessoas que ficam acreditando ou que ficam teimando, existe o céu dos cachorrinhos, eu vou ver o meu cachorrinho no céu, o meu gatinho no céu, a minha vaquinha de estimação, o meu bode de estimação. Não, a minha capivara querida, não. Quando a sua capivara morrer, quando o seu papagaio morrer, quando o seu cachorro, o seu gato morrer, acabou. Você não vai mais ver eles, porque eles são somente corpo e alma não espiritual, tá? Eles vão acabar ali. Não vai ter mais céu para cachorrinho, nem para vaquinha, nem para sua capivara. Então, essa é uma distinção muito importante. Então, o que é o espírito? É essa qualidade da alma que é capaz de entrar em comunhão com Deus, ok? Uma outra pergunta também importante da gente responder aqui, porque a gente fala que Deus criou o homem, não estou falando aqui o sexo masculino, né? Estou falando da humanidade. Então, a igreja ensina, e a palavra de Deus nos ensina também, que Deus criou o homem e a mulher, está lá no livro de Gênesis, em igual dignidade. Homem e mulher, e os criou. Então nós, os homens e as mulheres, somos imagem e semelhança de Deus. Temos igual dignidade. Porém, essa dignidade não significa que nós somos iguais. Nós somos diferentes e a diferença é querida por Deus. Então, outro erro das filosofias da mentalidade do mundo moderno é o igualitarismo.
como se nós devêssemos perder as nossas características masculinas para ficarmos parecidos com as mulheres, e as mulheres perderem as suas características femininas para ficarem parecidas com os homens. Não, isso é errado. Nós somos completamente diferentes, possuímos dons diferentes e somos complementares. Nós precisamos das mulheres como mulheres e as mulheres precisam dos homens como homens. Nós precisamos preservar essas características que Deus nos criou. Então, meu querido paroquiano virtual, por tudo isso que eu disse na aula de hoje, por tudo isso que nós aprendemos ou recordamos na aula de hoje, você compreende como é importante nós resgatarmos as verdades da fé, a verdade de quem é o homem, da nossa dignidade. Nós precisamos recordar a nossa dignidade. Nós somos criados por Deus, à sua imagem e semelhança. A vocação do homem é conhecer e amar a Deus, ser feliz eternamente, gozar da sua presença. Deus criou o homem para a felicidade. E mesmo após o pecado original, mesmo após a soberba e a desobediência dos primeiros pais, Deus não abandonou o homem, continuou buscando o homem, prometeu um Salvador e nos deu um Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Veja como os exemplos que eu dei na aula de hoje mostram como a humanidade, como a sociedade, como o pensamento do mundo atual quer desfigurar o homem, quer afastar o homem da sua verdadeira vocação e da sua verdadeira dignidade. Por favor, se você percebeu, se você entendeu, coloque aqui nos comentários exemplos, talvez, que você entende dessa degeneração, desta falta da dignidade do homem. Como é que o homem hoje é visto, como ele se desgasta, como a sociedade, o pensamento atual tenta afastar o homem da sua verdadeira dignidade, da sua verdadeira vocação. Isso é muito importante. Então, espero você na próxima aula. Convido você também a assistir as nossas outras aulas de catecismo. Isso é um recado. Nós possuímos esse grande trabalho de evangelização no YouTube, no Instagram, nas redes sociais, graças a Deus, atingindo centenas de milhares de pessoas. Então, você está gostando dessas aulas? Então, quero fazer um convite a você. Nos ajude a evangelizar. De que forma? Primeiro, compartilhando esse vídeo, compartilhando o nosso canal, os vídeos que nós temos sobre catecismo e também muitos outros assuntos aqui, sobre pecado, vocação, confissão, etc. Tá bom? Então, isso ajuda muito a nossa evangelização, deixando o seu joinha e comentando aqui. Mas tem uma outra forma que você pode nos ajudar a evangelizar com mais qualidade e, ao mesmo tempo, aprofundar esses conteúdos que eu dou aqui, sendo inscrito na nossa área de membros, nossos cursos exclusivos para aqueles que querem ser os benfeitores do nosso apostolado. Então, se você deseja conhecer como se tornar benfeitor do nosso apostolado e manter toda essa obra de evangelização, tem um link que vai aparecer, um QR Code que vai aparecer agora aqui para você, e também na descrição do vídeo tem um link aonde você pode clicar e saber como se tornar o nosso benfeitor e aprofundar estes assuntos que nós falamos aqui no nosso canal. Deus te abençoe, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima.